Olá, bom dia, turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar probabilidade e estatística. No nosso primeiro assunto, nós vamos começar com probabilidade, certo? Vejam aí que eu coloquei a seguinte imagenzinha para vocês. A imagem da loteria. Por que a imagem da loteria? Porque para a gente ter a sorte de ganhar na loteria, não é sorte, é o que os estudiosos chamam de probabilidade e estatísticas de você ser vencedor. Quando uma mulher descobre que está grávida, a primeira coisa que as pessoas geralmente perguntam é o quê? É menino ou menina? Também podemos considerar como probabilidade. Por quê? Se a mulher ainda não sabe se o sexo é do feminino ou masculino, qual é a probabilidade de ser menina ou de ser menino? 50%. Tanto pode ser 50% para menino como para menina. Vamos lá. O que vem a ser probabilidade? É um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda, até a chance de erro em pesquisas. Para compreender esse ramo, é extremamente importante conhecer suas definições básicas, como a fórmula para o cálculo de probabilidade em espaços amostrais equiprováveis, probabilidade da união de eventos, probabilidade de eventos, certo? Mas tudo isso aí vai ser explicado com exemplos. Primeiro passo da probabilidade é o quê? Um experimento aleatório. Para quem estiver utilizando o livro, é na página 117. Experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, ao jogar uma moeda e observar a face superior, é impossível saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima, não é isso? Nós pegamos uma moeda e geralmente a gente escolhe entre duas pessoas, onde uma escolhe cara e a outra escolhe coroa. Ou seja, nesse caso, cada um deles tem 50% de probabilidade de ganhar. 50% para cara, 50% para coroa. Suponha que tem um exemplo aí, que tem uma sacola de supermercado que contém maçãs verdes e vermelhas. Retirar uma maçã de dentro da sacola sem olhar é também considerado um experimento aleatório. Por quê? Eu sei que na minha sacola tem 2 tipos de maçã. Tem verdes e vermelhas. Se eu coloco a mão para retirar uma maçã, eu posso saber se a maçã que eu vou retirar é verde ou vermelha? Não. Também podemos considerar um experimento aleatório. Eu coloquei aí a imagem desses dados para vocês. Podemos também considerar o lançamento de dados aleatórios? Sim, porque um dado, ele tem 6 faces, não é isso? Vai do 1 ao 6. Se eu lanço um dado, eu tenho a probabilidade de sair qualquer uma das 6 faces. E nesse caso eu tenho 2 dados. Aí, qual a probabilidade se eu quiser fazer um experimento para que ao lançar o dado eu retire 2 números iguais? Para que eu retire 2 números ímpares? 2 números pares? Isso é o que nós chamamos de experimento aleatório. Aí aqui eu venho para vocês, não tem no livro de vocês, mas eu quis passar para vocês porque estava muito resumido. O ponto amostral, que também tem referência com a probabilidade. O ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Para nós termos um ponto amostral, automaticamente nós temos que ter o quê? O experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado, o número que aparece na face superior. Ou seja, quando nós lançamos o dado, ganha aquele que aparece que a face está voltada para cima, não é isso? Que pode ser do 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, cada um desses números é um ponto amostral, ou seja, quando eu lanço o meu dado, eu não sei qual é o resultado que ele vai sair, certo? Nesse caso, eu estou fazendo um experimento aleatório. Só que o resultado que for do lançamento desse dado é o que nós chamamos de ponto amostral. Nesse caso do dado, nós temos 6 resultados possíveis, não é isso? Assim que eu fizer o lançamento do meu dado.
Fiz o lançamento e o resultado que eu obtiver vai ser o ponto amostral, foi o resultado que eu encontrei. Aí agora nós vamos para o espaço amostral, continuando ainda sobre a probabilidade, certo? Desculpe. Bom, espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados possíveis. Dessa maneira, o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro do espaço amostral referente a ele. Os espaços amostrais são conjuntos de resultados possíveis, utilizando as representações de conjuntos para esse espaço. Por exemplo, o espaço amostral referente ao experimento, lançando um dado, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Por que esse conjunto? Porque são os resultados possíveis que podem ocorrer no lançamento de um dado, certo? E o que vem a ser um evento? Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral. Um evento pode conter desde 0 a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, o evento pode ser um conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível. No segundo, é chamado de evento certo, ou seja, quando o meu resultado é 0, ele é chamado evento impossível. Quando a gente obtém um resultado, é chamado evento certo. Ainda no experimento aleatório do lançamento de um dado, observem os seguintes exemplos. Bom, eu tenho aqui, lançando um dado, eu quero obter um número par. Quais são as minhas possibilidades ou probabilidades para que eu encontre no lançamento de um dado um número par? 3. Porque no dado eu tenho quantos números pares? Eu tenho o 2, eu tenho o 4 e eu tenho o 6. Para que saia um número primo. Vocês lembram o que vem a ser um número primo? São aqueles números que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, certo? No caso, para que saia um número primo, eu tenho também 3 possibilidades, porque eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho o 5. Lembrando que o número 2, ele é o único número par que é primo, certo? No item C, ele quer saber quais são as probabilidades de sair um número maior ou igual a 5. Vou lançar um dado e eu quero que saia um número maior ou igual a 5. Quantas probabilidades eu tenho? Somente 2, porque só pode ser o 5 e o 6. Um número maior ou igual. 5 é o igual e o 6 é o número maior. Ou seja, eu tenho 2 possibilidades. De sair um número natural, eu tenho 6. Por quê? Porque eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e 6, todos eles são números naturais. Ou seja, se eu lançar um dado e quiser saber qual a possibilidade de sair um número natural, são todas elas, certo? Aí a gente vem aqui para os espaços equiprováveis. Um espaço amostral é chamado equiprovável quando todos os seus pontos amostrais têm a mesma chance de ocorrer. É o caso do lançamento de dados ou de moedas não viciadas. Moedas não viciadas são geralmente aquelas moedas que as pessoas usam, onde sempre a banca, ou seja, a pessoa, a dona do jogo, é sempre quem ganha. Escolha de bolas numeradas de tamanhos e pesos idênticos. Um exemplo amostral de espaço amostral que pode ser considerado não equiprovável é chamado ou é formado pelo seguinte experimento: escolher entre tomar sorvete ou fazer uma caminhada. Aí agora a gente vem no livro de vocês, dando continuidade, a gente vem para os cálculos de probabilidade, certo? Onde vocês podem ver aí. Para calcular a probabilidade de um elemento aleatório, usamos a razão P de E, que pode ser traduzidos entre N e U. Nesse caso, o E é um evento que pode se conhecer a probabilidade
e o conjunto é o espaço amostral. N é representado pelo elemento pretendido, ou seja, o número que eu quero encontrar, e os elementos que eu tenho. Tem um exemplo aí que vocês vão ver, certo? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1, certo? Qual a probabilidade de sair o número 1? Nesse exemplo, se sair o número 1, o evento é, vamos lá, montar utilizando a nossa fórmula, certo? A fórmula é P N sobre U. Ou seja, o numerador é o número que eu quero e o denominador é o número que eu tenho. Qual é o número que eu quero que saia? É o número 1. Qual é o número que eu tenho? 6, porque um dado ele tem 6 valores, não é isso? Eu vou ter 1 sobre 6. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Agora eu tenho que dividir esse 1 por 6. Efetuei essa divisão, 1 dividido por 6, e encontrei 0,1666, uma dízima periódica. Lembram que é uma dízima periódica? Quando eu tenho um número que coloca esses 3 pontinhos, porque ele sempre vai repetir o mesmo valor. Nesse caso, meu período é quem? O 6. Efetuei a divisão 1 dividido por 6, encontrei 0, só que quando a gente fala em probabilidade, a gente vai estar usando porcentagem. E 0,16 ele não está em forma de porcentagem. Como é que eu vou transformar esse 0,1666 em porcentagem? Vou multiplicar esse valor por 100. Vou multiplicar 0,1666 por 100, certo? Se quiserem comprovar, é só fazer o cálculo aí, entenderam? Aí, no segundo exemplo, eu tenho qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado. Eu sei que um dado ele tem quantos números? 6. Quantos números pares eu tenho em um dado? 3. Eu tenho 2, o 4 e o 6. Montei. No numerador, eu tenho o número que eu quero e no denominador, o número que eu tenho. O número que eu quero é quanto? 3. E o número que eu tenho é quanto? 6. Efetuei também a divisão. 3 dividido por 6, eu encontrei quem? 0,5. Como é que eu faço para transformar esse 0,5 em porcentagem? Porque quando a gente usa a probabilidade, a gente sempre tem que usar o sinal de porcentagem. Vou multiplicar 0,5 por, certo? Para vocês transformarem os valores encontrados em porcentagem, vocês vão multiplicar por 100, certo? Bom, no último slide eu estou deixando aqui algumas questões para vocês resolverem em casa. Tem o número da página e as questões que eu quero que vocês resolvam, certo? Tchau e até a próxima aula.